De um maravilhoso. Eu falo, o Vaguinho, que eu tenho um coração azul. Ah, que coisa Que eu linda, tenho um verdade. coração azul e são maravilhosos. Então, a gente sabe o quanto é importante a inclusão, as pessoas compreenderem, né, esse incentivo As que é tão limitações, fundamental. né? Exatamente. A visibilidade desse dia, né, a gente falar, como você mostrou aí algumas coisas, nós vamos falar aqui também no Vem com a Sim, gente, para que tenhamos informação, porque a informação é preciosa. exatamente. E aí, o que mais nós teremos aí? Parece que vai falar sobre adoção, que também é um ato que precisa ser replicado. Se você tem amor para dar, cuidado para fornecer, é isso que a gente tem que fazer, não é isso? Pois é, ainda falando de amor, a gente vai falar sobre um assunto que, inclusive, recentemente eu recebi aqui no programa o juiz Arthur Souza, né? E a gente falou sobre a adoção. Só que hoje a gente vai aprofundar um pouco Legal. mais sobre o assunto, porque no dia que o doutor Arthur esteve aqui no programa, a gente recebeu muitas, mas muitas perguntas. Sim, E assim, uma das mais frequentes, não é, Vaguinho? A gente sempre escuta falar o seguinte: ah, por que será que a fila de adoção no Brasil demora tanto? é verdade, é Né? E a gente verdade. vai responder tudo Que isso legal. hoje. A gente vai fazer um programa falando também de algumas experiências de pais que adotaram. A gente vai entender como funciona o sistema. Outra pergunta que eu sempre me faço, eu fico Ah, muito preocupada, Vaguinho, e se a gente parar para refletir o seguinte: uma criança que não tem família, né, que está num abrigo, a gente sabe o quanto é importante o amor, o cuidado, carinho, limites, enfim, tudo isso na formação de uma criança, de um adolescente. sim, Só que a gente sabe que muitas pessoas optam, né, querem adotar, mas optam também por bebezinhos. E aí tem crianças mais velhas vai passando que o vão tempo. crescendo no abrigo. E aí quando completa 18 anos, o que que acontece? Belíssima pergunta, a gente vai estar acompanhando, porque de fato é muito importante até para realizar o sonho de muita gente. Tem muita gente que não pode ter filho, mas que acaba optando por adotar, e esse carinho de vocês, esse cuidado do Vem com a gente faz toda a diferença, ajuda muita gente, e é por isso que eu tenho muita honra de fazer parte desse time. Pois é, muito obrigada, Eu que Vaguinho. Hoje a agradeço. gente vai falar e vamos entender a adoção necessária. Perfeito, vou estar É acompanhando. isso, tá bom? Beijo. Muito obrigada. Eu convido a todos que estão aí com você a continuarem aqui com a gente, porque é o seguinte, segundo dados do Sistema Nacional de Adoção, são mais de 46 mil pretendentes cadastrados e quase 4 mil crianças e adolescentes esperando por um lar. E quem tem esse desejo reclama, né? Isso que eu falei com o Vaguinho agora, que passa muito tempo esperando. Mas por que será? Hoje nós vamos tirar todas as dúvidas e ajudar quem esteja nesse processo. Ou pense, por exemplo, a respeito, quem tem aquele desejo no coração de ganhar aquele filho, né? Aquela pessoa maravilhosa. É isso. A adoção no Brasil, na maioria das vezes, é um processo demorado. Não por falta de crianças à espera de um lar, mas pelas exigências dos adotantes que buscam determinadas características, como crianças brancas, sem deficiência física, pouca idade, sem irmãos, entre outras que acabam deixando muitos menores distantes dessa realidade. Para falar no assunto, no estúdio, o doutor Sérgio Luiz Ribeiro, juiz de direito da 4ª Vara da Juventude, da Infância e do Idoso da Comarca da Capital. E o doutor Arthur Souza do Nascimento, presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. É isso, sejam bem-vindos. E a última vez que o doutor Arthur esteve aqui no programa, a gente viu a quantidade de pessoas perguntando, curiosas a respeito do assunto. Isso mostra também que eu tenho certeza que muita gente pensa, né, com relação à adoção. Agora, a pergunta, assim, que a gente sempre escuta, né, e inclusive quando a gente comenta sobre o assunto, é por que será que existe uma demora tão grande? É a burocracia? O que é que acontece? Eu vou pedir para começar logo com o doutor Sérgio respondendo para a gente. Que prazer te receber aqui, viu? Prazer é meu. Agradeço pela oportunidade, por você abrir esse espaço tão importante para falar de um tema relevante.
A demora, ela não se deve por uma questão meramente burocrática, não. Em primeiro lugar, quem quer adotar tem que se habilitar para a adoção. Isso é importantíssimo. Na habilitação para a adoção, nós teremos estudo social, estudo psicológico. Essas pessoas vão participar de palestras com psicólogos falando sobre a adoção, os desafios da paternidade e da maternidade, que não se resume à adoção, só abrir esse parênteses, né? Ser pai e ser mãe, adotivo ou biológico, é sempre um grande desafio. Vão conversar com pessoas que já passaram pela experiência, que já adotaram, então esse processo é importantíssimo de habilitação. Habilitada, então, a pessoa, ela entra na fila do Sistema Nacional de Adoção. E aí todo mundo fala que a fila demora muito, né? Só que não é a fila da adoção, são as filas, porque é uma fila para cada perfil. E quem escolhe perfil é o habilitado. Então, por exemplo, a fila que mais demora é a do perfil de criança de 0 a 3 anos de idade, sem irmãos e sem problemas de saúde. Agora, qual é a maior fila? É essa. 0 a 3 essa, né? anos, sem irmãos, sem problemas de saúde. Até 6 anos ainda é uma fila bastante grande. E a gente está falando aí, somando esses dois, mais de 80% dos habilitados à adoção. E depois começa quem aceita crianças mais velhas, né? A partir de 7, 8 anos, aceita grupos de irmãos, adolescentes, crianças e adolescentes com problemas de saúde. E esses, então, compõem o que se chama do grupo das adoções necessárias. Pois é. O assunto, né, que é tão importante aqui hoje para a gente esclarecer é com relação exatamente isso, as adoções necessárias, né? Fala um pouquinho do projeto, doutor, para a gente. O ideal é real, adoção necessárias. Por que o ideal é real? Sim. Nós entendemos que esse hoje é o grande desafio da adoção no Brasil, porque os números você já mostrou aí, né? Nós temos aí cerca de 40 e poucos mil habilitados para adoção, 4 mil crianças e adolescentes no Brasil exatamente, aptos. é uma... E o pessoal fala, por que a conta não fecha? Porque a maioria está na mesma fila. Porque, por exemplo, não existe fila para adolescente, não existe fila para grupo de 4 irmãos, não existe fila para criança e adolescente com problemas sérios de saúde. Então, esses são os que ficam nesse grupo das adoções necessárias. E a gente viu, então, que era preciso também olhar para dentro, né? Enquanto Poder Judiciário, porque isso quando é perguntado, institucionalmente, enquanto Poder Judiciário, existe uma resposta confortável. Olha, por que demora tanto, etc. É porque os habilitados, eles estão lá na mesma fila, a maioria. Ou seja, parece que a responsabilidade disso é só deles. Mas qual é o acesso que se dá, e isso foi o que a gente pensou quando criou o projeto, qual é o acesso que se dá para esses habilitados conhecerem outros perfis? Então, nós vimos que o Judiciário tinha também que agir nesse sentido, e o projeto Ideal é Real foi criado com o objetivo de trazer, um projeto de estratégias para esses habilitados conhecerem crianças e adolescentes de outros perfis. Com que objetivo? Eles podem mudar o perfil, e isso acontece, já tivemos, você mesmo já falou de um caso belíssimo aqui do Tiago com a Luciana e a Alice, que foi adotada, e os outros filhos deles que vieram depois. Mas a gente viu que era preciso dar esse acesso de uma forma, porque não é simplesmente falar, olha, vamos então encher 5 ônibus de habilitados para adoção e ir lá visitar um abrigo, não é isso, né? Então são visitas menores, com grupos que já sabem que estão indo e já sabem lá no abrigo quais são as crianças e adolescentes do grupo das adoções necessárias, porque nem todas são. Então são estratégias nas reuniões de habilitação para adoção. A gente, em determinado momento, para a reunião e coloca ali um vídeo, uma foto. E assim, você vai dizer, mas isso adianta? Então eu só vou te contar um caso concreto, porque eu só trabalho com casos concretos. Adoro os seus casos, doutor Sérgio. Numa reunião nossa lá, da nossa equipe técnica, no Fórum de Campo Grande, que é Rio de Janeiro, bairro do Rio de Janeiro, e aí passou lá uma foto de uma adolescente de 15 anos, grupo das adoções necessárias. No final, um casal se interessou por saber mais dados daquela adolescente. E aí souberam que ela tinha irmãos. Eles falaram, não, então a gente não quer. Mas ela iria para adoção sozinha, porque era um caso específico. Não, mas mesmo assim a gente não quer. Só que era uma psicóloga, uma assistente social atendendo o casal. E uma delas ia falando com eles e a outra ia passando umas fotos num laptop. E passou uma foto de uma adolescente, por coincidência também de 15 anos, com a cabeça abaixada, um violão e cabelo na frente do rosto. Não dava nem para ver o rosto dela. E a esposa dele falou, peraí, volta naquela foto. Qual foto? Da menina com violão. Só para resumir, ela foi adotada. Mas o primeiro contato foi uma foto, que não aparecia o rosto dela, com o violão. Então, assim,
nós precisamos, de alguma maneira, apresentar, mas de uma forma controlada, para preservar a criança e o adolescente, precisamos apresentar essas crianças e adolescentes para esses habilitados. E eles vão ter duas opções, mudar de perfil ou não mudar. Eles podem, isso serve até para eles ratificarem, terem a certeza que realmente eles querem aquele perfil primeiro escolhido. Mas eu digo que uma escolha, ela só é plenamente consciente quando você conhece integralmente todas as possibilidades. Sim, inclusive nós temos um vídeo belíssimo, né, dos pais da Alice, que você citou, doutor Sérgio. Exatamente, vamos ver. Oi, tudo bem? Meu nome é Thiago, eu estou aqui com a Luciana para falar um pouco da história de adoção na nossa vida. Nós já estávamos habilitados quando procuramos a vara da infância e nos foi apresentada a história de uma princesinha chamada Alice que tinha um diagnóstico de microcefalia. A gente não imaginava o quanto a chegada da Alice ia impactar a nossa vida, né? Porque a gente entrou numa rotina de tratamentos e terapias, todos os cuidados que envolvia a adoção de uma criança especial, e a gente simplesmente, a cada dia que passava, a gente se apaixonava mais ainda por tudo, por ela, pelas coisas. O impacto disso na vida das pessoas foi incrível. E o desdobramento disso, a gente está hoje aqui nesse ambiente, que é o Instituto Alice de Neuroreabilitação. Com o apoio dos nossos amigos, nós montamos uma estrutura para atender as crianças com o mesmo diagnóstico que o dela, para fazer fisioterapia, fono, psicomotricidade, psicopedagogia, hidroterapia. Hoje a gente tem um centro aqui que fica em Campo Grande, no Rio de Janeiro, e a gente atende hoje cerca de 45 crianças. Crianças carentes que não podem pagar pelos seus tratamentos. E a Alice não só abriu o caminho para o Instituto Alice, como também abriu o caminho para 5 irmãozinhos. Hoje nós somos pais de 5 crianças, o Igor, que chegou logo depois, e mais 4 irmãos que estavam no abrigo aguardando uma família. A adoção inicial da Alice foi um marco para mudar completamente a nossa maneira de viver. Hoje, mesmo com a ausência da Alice, a gente sente uma energia e sente um incentivo. Diariamente a gente está extremamente feliz com tudo que tem acontecido aqui. Abram seus corações, tá? E aceitem as crianças que já estão disponíveis. Elas podem fazer vocês muito felizes. Ai, meu Deus. Emocionante, né? Alice, gente, Alice, que coisa linda, Eu né? sempre brincava que a Alice era a garota Nossa! propaganda do nosso projeto, né? Pois Alice é maravilhosa. E você perguntou por que o nome Ideal é Real. Eu pensei nesse nome pelo seguinte: quantas vezes a gente viu na nossa experiência a pessoa com aquele perfil fechado e por uma razão qualquer antes do projeto ela teve acesso a uma criança ou um adolescente que era fora daquele perfil. Adotou e depois falou, poxa, quantos anos eu fiquei ali perdendo tempo, né? O Thiago e a Alice, esse casal é sensacional. Eu sou o 001 do fã-clube deles. Quando eu crescer, eu quero ser igual a eles. E eles fizeram o seguinte, eles foram apresentados a Alice pelo projeto. Eles estavam habilitados para outro perfil, mas eles foram conhecer a Alice e eles simplesmente, eu tive a felicidade de sentenciar a adoção da Alice. Eles voltaram ao abrigo, onde ela ficou durante 8 meses, para agradecer à equipe por terem cuidado da filha deles nos 8 meses em que eles já não sabiam que ela era a filha deles. Porque quando eles conheceram, eles tiveram certeza que era a filha deles. Então, o ideal significa o seguinte, a pessoa quando se habilita para adoção, isso é natural, ela está com um filho idealizado. Né? E aí é importante que a gente, do sistema de justiça também, a gente mostre para eles as crianças e adolescentes reais. Porque eles podem chegar à conclusão que o ideal é real. Olha, eu tenho meu ideal é de dar o amor de pai e de mãe e de repente seu filho já existe, você não sabia, né? Então essa é a ideia do projeto e depois mais todos os outros filhos do Thiago e da Luciana que a gente teve a oportunidade de sentenciar também a adoção, maravilhosos. Esse instituto é espetacular porque foi criado com dinheiro privado. Em Campo Grande, é isso? Em Campo Grande, atende gratuitamente crianças carentes com mesmas questões de saúde. Eu sou padrinho lá do projeto, é muito sério, recomendo que todos participem, que é espetacular. Que coisa linda. Inclusive estão perguntando, né, pelo nosso WhatsApp, você pode participar, é só você apontar a câmera do seu celular para o nosso QR Code, que está aqui ó, na telinha, você já vai estar conectado. Estão perguntando se só pode participar da reunião de adoção quem já é habilitado para adoção.
É isso? Exatamente. A participação dessa reunião, ela parte do pressuposto que já tenha uma sentença habilitando esses pretendentes. Né? Os pretendentes à adoção, esses futuros pais, né, precisam submeter a um processo, né, e o juiz, ao final, ele vai prolatar uma sentença habilitando, tornando-os aptos a participarem de todo o processo, enfim, e assim, né, ter acesso a essas crianças. Olha, eu vou chamar um intervalo rápido, até para eu me recompor aqui. Daqui a pouco a gente volta, eu vou retocar a maquiagem, eu acho que hoje eu vou chorar muito. Gente, então intervalo rapidinho. Hoje também nós vamos falar, né, por Skype com a Gislane Matheus, ela é superintendente de vigilância sanitária e nós vamos falar sobre a nova dose da vacina da Covid-19. O Vem Com a Gente está só começando, você pode participar, pode perguntar, o programa é feito para você, com muito carinho. Olha só, Dr. Sérgio me fez chorar aos pés do Cristo Redentor em um evento que participamos juntos. Ele tem histórias assim maravilhosas e a gente vê o quanto amor, né? Eu acredito na espiritualidade, eu acredito que mesmo que não tenha sido, que a criança sai de você, né? Vem daquele casal, mas é para aquele casal. Então, assim, eu tenho certeza que a gente vai emocionar muito hoje. Fica com a gente, não sai daí, a gente volta já. Interrompa a programação. Esse é o Alex. Nosso filho nasceu pelas vias da adoção. Entramos em 2016 na fila da adoção, sem... Ele tá dando tchau, coisa gostosa. E sem, assim, um perfil. Porque a gente acreditava que o nosso filho poderia nascer de todas as formas. A gente ficou 6 anos na fila da adoção. Aí no dia 2 de novembro de 2022 escrevemos uma carta para Deus, no qual a gente dizia que a gente queria cuidar, amar, proteger. E no dia 3 de novembro de 2022 o nosso telefone tocou e essa era a história. Alex veio com uma cardiopatia muito alta e com paralisia cerebral. Hoje ele requer muito tratamento, terapia, mas cada dia a gente vê nosso bebê crescendo, se fortalecendo, curando e, como a gente fala, o amor cura. Não tem preconceito não, gente. A gente precisa de amor, carinho, como a Alex está tendo agora comigo, minha esposa.
Alex estava sozinho no hospital. A gente deu uma mudança na vida dele, como ele deu uma mudança na nossa vida. A adoção, ela não é via caridade, ela é amor. É ser pai e mãe e poder ver os milagres acontecendo a cada dia. Manda beijo, Alex. Manda beijinho. Tchau, tchau, Alex. Tchau, Alex. Tchau. Ai, gente, que coisa mais fofa o Alex. Pois é, a adoção é amor, né? Sim. Não é caridade, é amor. Estamos de volta nas Super Tardes da Band. Você pode participar do programa, aponte a câmera do seu celular para o nosso QR Code, fale com a gente. Hoje eu converso com o Dr. Arthur Souza, presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, e com o juiz de Direito Sérgio Luiz Vieira, juiz de Direito da 4ª Vara da Juventude, da Infância e do Adolescente. Enfim, a gente está aqui conversando, doutor Sérgio, a gente estava falando o seguinte durante o intervalo, que muitas vezes, né, a pessoa tem um perfil ali, né, já traçado na sua cabeça do filho que ela deseja. E daí quando é apresentado, né, essas crianças, como nós vimos o Alex, nós vimos a Alice, as pessoas mudam. Você até citou o meu exemplo, né? Até então é um número. Quando você olha, você enxerga o amor, você enxerga um ser que necessita de um lar, que necessita de cuidados. Sim. Para quem tiver interesse, tem um vídeo, é só procurar na internet, vídeo institucional, o projeto O Ideal é Real, em que aparecem o Tiago e a Alice. Eu sempre uso nas minhas palestras para falar do projeto, porque eu sempre falo assim, olha, se eu tivesse um aparelhinho emociômetro, inventei um aparelho para medir emoção, e falasse para vocês, a filha atendeu ao pedido do pai, não alteraria a emoção de ninguém, o ponteirinho ficaria no mesmo lugar. Mas aí depois eu mostrava um pedaço do vídeo, está lá nesse vídeo, em que o Tiago e a Luciana estão falando da experiência com a Alice no colo, e de repente o Tiago fala, filha, dá um sorriso para o papai, dá um sorriso para o papai, e ela sorri naquele momento. E aí todo mundo se derrete na hora. E aí o ponteirinho teria estourado. É a diferença entre você falar, como você falou no começo do programa, de números, 4.000 crianças e adolescentes nessa situação, e você conhecer, né, e você olhar. Então esse projeto visa isso, a estabelecer esse contato, porque ele faz toda a diferença. Por quê? Porque tem filhos que são do ventre, do útero, e tem filhos que são do coração. Mas no final das contas, isso eu já ouvi muito e concordo plenamente, todos os pais, sem exceção, têm que adotar seus filhos. Porque às vezes tem pais biológicos que não adotam, não cuidam, né, não amam. Então todos os pais, sem exceção. Se nasceu do ventre ou do coração, isso é o que menos importa. Por isso que não é correto, depois de uma sentença de adoção prolatada, falar, olha, é filho adotivo, olha, ele é filho adotivo, esse aqui é meu filho adotivo. É filho. Ninguém apresenta um filho para um amigo, olha, esse é meu filho biológico. Ninguém fala isso. Exatamente, exatamente, é filho. Agora, estão perguntando para a gente, o Carlos Júnior, qual é o primeiro passo? O doutor Arthur pode responder. Qual é o primeiro passo, né, para a pessoa que quer adotar? Gardênia, conforme nós falamos na semana passada, né, na verdade, há 15 dias, né? Isso. 3 semanas nós iniciamos esse bate-papo que eu acho que originou inúmeras dúvidas, né, e um tema que aguça muito a sociedade. É um tema muito sensível, é um tema que inspira amor, né, de maneira geral. E eu falei naquele programa, né, no final do programa, eu falei, olha, eu vou trazer, no próximo eu indico o Dr. Sérgio, que ele é o cara, ele é o especialista no tema. Isso aqui não sou eu que estou falando, mas pelos resultados, pelas práticas que são entabuladas. Então eu acho que nada mais razoável, né, da gente passar a palavra ao Dr. Sérgio, porque ele vai falar de forma aprofundada e ainda mais, né, falando da experiência dele do dia a dia. Eu acho que nesse programa cabe mais do que apresentarmos os aspectos técnicos, né, de formalidades, e irmos além, né, trazermos o dia a dia, como que a gente pode fazer e atingir as pessoas de maneira que elas se sensibilizem à adoção, ainda mais para as adoções necessárias. Ô Sérgio, por favor. Qual é o primeiro passo, doutor Sérgio? Excelente pergunta. Enquanto você vai falando, eu observo também aqui, além de vocês, né, que a gente sente a energia,
A gente sente a energia quando o programa é ao vivo, isso é fato. E eu vou observando o olhar do Dr. Arthur, né? Eu acho que ele vai lembrando dos casos, da forma que você conduz o seu trabalho, né? Que é admirável, né? Porque tem muita gente que conduz ali cumprindo a sua tarefa, a sua profissão. E tem outras pessoas que conduzem e trabalham usando também o coração. Isso é muito importante, o amor. Porque a gente não está falando só de números, como citamos, né? A gente está falando de almas, sim, de crianças que estão ali esperando. Então é fantástico, eu vejo a admiração que ele tem pelo seu trabalho. Isso é muito legal. A gente não vê o trabalho, né, antes da resposta, a gente vê o trabalho somente como um ônus, né, como um encargo, mas como o meio que nós possamos chegar a algo maior, né? Então, assim, como verdadeiros agentes de transformação social. Isso a gente faz no dia a dia, no pouco a pouco, né? Então, são pequenos casos, né, que a gente demonstra uma matéria como essa de grandiosa relevância, porque a gente fala em números, como você falou, como o doutor Sérgio bem pontuou, mas quando a gente coloca o olhar de lupa, né, a gente traz para o caso concreto e tem uma experiência dessa, por exemplo, com o Alex, da Alice e tantos outros, né, outras crianças, de grupos de irmãos, você viu, né, o Tiago, que adotou a Alice, que foi o início disso tudo, depois um grupo de irmãos. Então, daí a gente desencadeia, né, uma onda de amor. Eu acho que isso que é o importante das nossas funções, do nosso dia a dia, a razão de ser, né, do que fazemos, né? Por favor, doutor Sérgio. Olha só, excelente pergunta. Pelo seguinte, muitas pessoas têm uma ideia equivocada. Eu estou pensando em adotar, então vou visitar um abrigo. Não deve fazer isso. Por quê? Porque ali no abrigo, não são todas as crianças e adolescentes que estão ali que vão ser adotados. Porque nós temos mais de 70% desses que estão acolhidos, eles são reintegrados à família. Então não adianta ir, porque às vezes você vai a um abrigo, vai conhecer ali uma criança ou um adolescente, vai se apaixonar por aquela criança, vai querer adotá-la, mas ela pode ser reintegrada à família, ou se for para adoção, ela não vai para você que está chegando agora. Você tem que se habilitar e entrar na fila pela ordem da sentença de habilitação. Então, se a pessoa deseja adotar, o primeiro passo é procurar a Vara da Infância e Juventude da sua área de residência para iniciar um processo de habilitação, que é bem simples. Ela vai iniciar esse processo de habilitação para adoção. Outra coisa que deve ser evitada e que é errada e que pode dar muitos problemas é quando a pessoa fala, olha, eu soube, é sempre assim, né, que o primo da concunhada da sobrinha do meu tio tem uma empregada, tem uma filha que vai querer dar a criança para adoção. Então ele quer pegar essa criança diretamente. A entrega regular de criança para adoção, a entrega protegida é pela justiça, é pela Vara da Infância e Juventude. Nunca esse arranjo. E eu já ouvi falar, mas foi Deus que quis que eu soubesse, foi Deus que colocou na minha porta aquele bebezinho chorando. Eu falo assim, Deus colocou ali para você procurar a Vara da Infância e Juventude, entregar, que tem que ser feito um trabalho, como manda a Constituição e a lei. Primeiro, de verificação de se algum outro familiar tem condições de ficar com a criança, se não, aí sim para adoção, mas vai para adoção para os habilitados, para quem já está habilitado no Sistema Nacional de Adoção regularmente. Nós temos no Brasil o maior número do mundo de grupos de apoio à adoção, que funcionam muito bem, são muito ativos, muito colaborativos e nós temos que prestigiar a habilitação. Por que eu estou falando que esse acesso direto e irregular à criança não deve ocorrer? Porque na hora a pessoa fala, ó, tudo bem, vai poder adotar, só que dali a pouco ela simplesmente fala, olha, mudei de ideia, agora eu quero meu filho de volta, agora eu tenho condições de ficar com ele. Enfim, N situações podem acontecer que vão gerar um problema. Quando na entrega regular, quando é chamada pela justiça, a pessoa é chamada pela justiça, isso não vai acontecer. Então, sempre buscar a Vara da Infância e Juventude, aguardar que a Vara da Infância, como ela falou, né, na matéria, ela foi chamada pela equipe da Vara da Infância e Juventude. Né? Então, aguardar ser chamado, que isso é adoção regular, segura, protegida. Isso é que deve acontecer. É isso. A gente vai para um rápido intervalo e é o seguinte, tem uma pergunta no nosso WhatsApp que é o seguinte, e depois do intervalo o doutor Sérgio pode responder. É uma viúva, ela está perguntando se pode adotar, pode entrar na fila de adoção e conseguindo a adoção, se ela pode colocar o nome do marido na criança, na criança que vai vir para ela, se isso é possível, tá? Vamos responder.
Então, depois do intervalo, a gente responde, mas deixa eu dar um recado para você. Olha só, quem já conhece a Somar sabe que ela é a empresa responsável pelas principais obras em Maricá. São diversas intervenções que vão desde a varrição de ruas, a construção de hospitais, passarelas, escolas e muito mais. Obras que você pode ver por toda a cidade, mas o trabalho da Somar vai muito além, porque a Somar é muito mais que obra. O trabalho da Somar traz diversos benefícios para a vida das pessoas. Cada nova praça construída significa mais verde na cidade e mais lazer para jovens e idosos. A pavimentação de ruas e a construção de pontes e passarelas significam o quê? Mais segurança para motoristas e pedestres. Um deck como que a Araçatiba ou uma orla como a de Itaipuaçu representam saúde para quem gosta de se exercitar e tranquilidade para quem quer passear. Cada obra da Somar é muito mais que uma obra, é desenvolvimento para a cidade, qualidade de vida para a população. E você sabe, isso soma. Isso é somar. Intervalo rapidinho, a gente volta já já. No próximo bloco a gente vai falar também sobre saúde, porque começou mais uma campanha de vacinação contra a Covid-19. É rapidinho, não sai daí, a gente volta já. Voltamos, é ao vivo o nosso programa, são as super tardes da Band. Você pode participar através do nosso WhatsApp, que está aí na telinha. É só apontar a câmera do seu celular para o nosso QR Code, você já vai estar conectado aqui com a gente. Bom, e chegou a hora da gente falar em saúde. Nesse mês começou a vacinação de mais uma dose da vacina que combate a Covid-19. Quem vai conversar com a gente agora é a Gislane Matheus, ela é superintendente de vigilância sanitária e nós vamos entender. Boa tarde, Gislane, tudo bem? Muito obrigada, viu, pela participação aqui no nosso programa. Boa tarde, Gardênia, todos os telespectadores. É um prazer a gente estar aqui para falar sobre esse assunto tão importante. Gislane, quem pode vacinar? Os grupos prioritários, né, ou seja, idosos, as pessoas a partir de 60 anos, gestantes, puérperas, ou seja, pessoas que acabaram de ganhar o bebê, imunocomprometidos, pessoas com comorbidades, trabalhadores de saúde, todos esses grupos, eles já estão elegíveis para fazer a dose atualizada da Covid-19, que é a XBB. Agora, o que é preciso levar, né, para se vacinar?
procurar uma das 237 salas de vacinação nas unidades, né, aqui da saúde do Rio de Janeiro, ou o Supercentro Carioca de Vacinação em Botafogo, ou em Campo Grande também, levando ali o seu documento. Não é preciso nada muito além disso, porque essas pessoas, muitas delas já tomaram outras doses antes, né, e podem procurar para se vacinar. Pois é, agora é importante que a gente entenda e esclareça quem já tomou as outras doses, né? Precisa tomar essa também? Esses grupos precisam. Por quê? Eles precisam de um reforço adicional na sua proteção. O vírus da Covid, ele vai mudando, né? Ele vai sofrendo mutações, assim como é a gripe. E todo ano a gente precisa tomar uma nova dose. Então, a Covid, as cepas que têm circulado normalmente, atualmente, são diferentes da última dose. Por isso, a gente tem esse reforço. É um reforço na proteção para esses grupos que mais precisam. Então, é super importante que a gente não deixe de se vacinar. Se você faz parte desse grupo, procura uma das 239 salas de vacinação na cidade e deixe essa vacinação em dia. Agora, o importante também a gente saber quando que vai abrir, né, para todo mundo vacinar. Como é que está o calendário de vacinação? A gente está atendendo ainda, né, esses grupos de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde, de acordo com o número de doses que a gente vem recebendo. Então, por enquanto, o calendário é esse. A gente ainda não consegue falar mais para frente, até porque nesse momento a gente está no cenário epidemiológico controlado, mas esses grupos não podem deixar de se vacinar. Agora eu quero que você deixe um recado, porque muita gente esquece, né, Gislane? A gente sabe que a gente teve essa fase tão ruim da Covid, né? Tão difícil, o mundo inteiro parado. Agora meio que deu a melhorada e as pessoas esquecem e acham que não precisam mais. Então eu vou abrir um espaço aqui para que você deixe um recado, você convide as pessoas e fale da importância da vacinação. Gente, a vacinação ela é extremamente importante. O que a gente vive hoje da Covid, de conseguir retornar às atividades normais, não estar utilizando máscara, foi devido à vacinação. Então, a gente não pode esquecer disso, né? Foram muitas mortes em 2020, 2021, antes da gente conseguir se vacinar totalmente. E é justamente pelas vacinas. Não só a Covid, mas todas as outras. Lembrar e aproveitar a oportunidade, né? Muitas crianças deixando de se vacinar. As vacinas salvam vidas. Não vamos esquecer disso e deixar a vacina para um segundo plano. Deixar o calendário em dia, caderneta atualizada, é importante. Vacinas salvam vidas. Temos muitas unidades. Tem dificuldade durante o dia, vai à noite no Supercentro, finais de semana, aos sábados pela manhã, em uma das unidades, enfim. Não deixe de se vacinar. O importante é não deixar de se vacinar. É isso aí, muito obrigada, Gislane. É importante a gente cuidar da saúde, por isso o alerta aqui do nosso Vem com a gente. Muito obrigada mais uma vez. Agora é o seguinte, doutor Sérgio ou doutor Arthur, fiquem à vontade quem vai responder. É o seguinte, tem uma viúva perguntando pra gente, temos nome, Tininha? Perguntou pra gente o seguinte, né, se antes do intervalo, se ela como viúva pode entrar na fila de adoção e uma vez a adoção saindo, se ela pode registrar a criança com o nome do marido falecido. Bom, isso daí, a lei prevê, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 42, parágrafo 6º, trata da chamada adoção póstuma. Mas qual o requisito que a lei traz? É que o casal, seria o caso dela, o exemplo dela, né? Um casal tivesse ingressado com uma ação de adoção, durante esse processo um deles falecesse, aí mesmo tendo falecido durante o processo, ele vai ser incluído lá como pai da criança no registro de nascimento. É diferente do caso concreto, pelo que eu entendi, que ela está passando, que o marido já é falecido e ela ainda vai iniciar um processo de habilitação para adoção para depois vir a adotar. Aí nesse caso não poderia. O requisito que a lei traz é que, iniciado esse processo de adoção, falecendo um deles, mesmo assim, lá no momento da prolação da sentença, os dados serão incluídos no registro de nascimento. A Carmen Maia está falando para a gente o seguinte, que a mãe faleceu de sarampo e ela foi adotada e foi muitíssimo amada.
e tem toda a gratidão do mundo pelo amor que recebeu, né? E foi adotada pelos vizinhos, porque a mãe pediu, né, para que os vizinhos adotassem. E ela foi muitíssimo amada, abençoada, que eles são maravilhosos. Só para complementar, perdão, porque quando se prolata a sentença de adoção, ali naquele momento pode-se alterar o nome. Isso tem que ser feito com cuidado, porque se a criança já é chamada de João, de repente virar Ricardo, é um problema, mas os sobrenomes são mudados em regra, ou adicionados, ou modificados simplesmente, e até às vezes o prenome, dependendo do que a criança ou adolescente quiserem. Mas no caso dela, em que pese ele não poder ingressar ali com o pai nessa sentença de adoção, mas o sobrenome pode ser incluído. Então, quando ela for modificar o nome, que em regra, repito, é incluir os sobrenomes dos adotantes e trocar com dos pais biológicos, é o que mais acontece, ela pode incluir o sobrenome também do marido falecido. Agora, estão nos perguntando pelo WhatsApp o seguinte: como é que está esse processo de adoção com relação, por exemplo, a pessoas solteiras, né? Se existe alguma exigência, tem que estar casado ou não, ou pode ser mãe solteira, pai solteiro, como é que funciona? Pois é, problema nenhum. A gente trabalha com o mundo real. E no mundo real, quantas famílias monoparentais nós temos? Quantas mães sozinhas cuidando dos seus filhos, pais sozinhos cuidando dos seus filhos, casais homoafetivos, então não há problema nenhum em relação à adoção, se é casado, se não é casado, se é um só, se é casal homoafetivo, se não é. O que vai ser observado nesse processo de habilitação é a condição de cuidado da pessoa. Porque a gente precisa saber, nessa logística da vida, trabalhando com o plano real, como é que as coisas funcionam no dia a dia. Bom, você trabalha o dia inteiro, quem pega na escola, quem leva na escola, porque não vai deixar a criança de 4 anos sozinha em casa porque está trabalhando, é a logística do dia a dia, isso é que vai ser observado. E geralmente, quanto tempo dura esse processo, né, que vocês fazem esse acompanhamento para saber se a família ou a pessoa que está se disponibilizando para a adoção, ela está capacitada para receber uma criança? Vai variar de vara de infância para vara da infância entre 6 meses e 1 ano. Não é tão demorado, não é o processo, até porque tem que ser uma exigência para que a gente não seja negligente. Vocês fazem esse acompanhamento muito bem, não é isso? Sim. Exatamente, até para extrair, que como você falou, a adoção é esse ato de amor, mas é amor e razão, né? Sim. E aí, o que a gente busca extrair nesse... Você também citou, olha, isso aqui não é uma questão meramente... Não é uma ajuda simplesmente se dar para uma criança, né? Você citou isso. A gente vai extrair nesse processo de habilitação a verdadeira vontade de ser pai e de ser mãe. Porque muitas vezes ocorreu a síndrome do ninho vazio. Olha, meus filhos cresceram, saíram de casa, eu preciso ocupar aqui esse lugar. Olha, quem é que vai cuidar de mim quando eu ficar velho? É uma questão religiosa, para eu contar pontos lá com Deus, eu vou adotar. Então, tudo isso... Mas é uma ação bonita, e não é isso, uma ação né? bonita. Isso não sustenta quando vem as questões da paternidade e maternidade. Sim. O que sustenta é a verdadeira vontade de ser pai e de ser mãe, e é para isso que serve o processo de habilitação. É isso. Deixa eu dar um recado. É o seguinte, se você também não consegue ficar sem celular, né? Esse recado é para você. Por apenas 5 centavos, você pode ganhar um iPhone 15 Pro Max novinho. Já pensou? É isso, vai dar um up aí no celular para um iPhone. O Capmania é assim, diversos sorteios para você se dar bem, viu? É só acessar o site www.capmania.com.br ou o QR Code que você vai encontrar os títulos limitados para já garantir o seu, viu? O melhor é melhor. E o melhor é o seguinte, gente, o melhor é que o produto é 100% autorizado e legalizado para você conquistar o tão desejado iPhone 15 Pro Max por apenas 5 centavos. É uma grande ferramenta importante de trabalho, né, de lazer e de comunicação. Então garanta seu título e não fique de fora dessa. Capmania, sua mania de ganhar. Intervalo rapidinho, a gente volta já já, não sai daí.
18 de junho é o Dia Mundial do Orgulho Autista. A data serve para conscientizar as pessoas em geral e os meios de comunicação quanto ao autismo, de que não se trata de uma doença, e sim de uma diferença. O autismo envolve atrasos e comprometimentos no desenvolvimento, na linguagem e no comportamento social. Os sintomas podem ser emocionais, cognitivos, motores ou sensoriais. São pessoas únicas com características próprias que enfrentam desafios e vitórias e, por isso, merecem ser celebrados. Ah, que lindo, gente. Especial. Deixa eu mandar um beijo para o Dian. A titia te ama, tá? Bom, tem muita gente agradecendo os esclarecimentos, temos perguntas também, temos agradecimentos especiais para o Dr. Sérgio, né? A Vanessa Santos pediu para te agradecer especialmente por um ato que você fez, né? A Justiça, ela não teve chance de te agradecer, está pedindo para que agradecemos. Muita gente elogiando, muita gente com dúvidas, tirando dúvidas com relação ao assunto, né? Falando também, muita gente comentando sobre o seu projeto, que é lindo, né? Então, acho que agora o programa está quase finalizando. Eu quero passar a palavra para o doutor Arthur falar um pouco para a gente antes de encerrar, e o doutor Sérgio também deixar um recado, né, com relação ao nosso tema de hoje. Gardênia, eu queria, nesse final do programa, também enfatizar que dessas crianças, desses adolescentes, na verdade, que quando vão chegando, antes de completar 18 anos, o que acontece? Para onde que eles vão? Isso é uma dura realidade. E, mais uma vez, é importante frisar, né, o trabalho do Dr. Sérgio. Mais uma vez, ele criou um projeto, melhor dizendo. Esse projeto foi vencedor do Prêmio Novari, categoria Destaque Nacional, do último Prêmio Novari. E eu vou, mais uma vez, tomar liberdade, Gardênia. O programa é seu, mas eu vou passar a palavra dele brevemente, para falar sobre o Doe um Futuro, né, que é justamente para esses adolescentes que estão prestes a sair das instituições de acolhimento. Sérgio, por favor. Porque nós falamos desse grupo das adoções necessárias e, infelizmente, tem muitos que não são adotados, né? E eles vão ficando no serviço de acolhimento e, quando chegam aos 18 anos, eles têm que sair desse serviço de acolhimento. Então, a gente criou um projeto chamado Doe um Futuro, em que padrinhos, eles patrocinam cursos profissionalizantes para esses adolescentes, para eles saírem dali e terem uma autonomia e terem como se sustentar. Tivemos a felicidade de ganhar em Novari com esse projeto. Enfim, mais uma preocupação. Na área da infância e juventude, nós temos um oceano de preocupações e de demandas. Mas eu quero agradecer, Gardênia, o espaço que você dá aqui. Eu quero dizer que, em se tratando desse tema, nós temos um lago com uma água parada, mas a gente joga uma pedra lá no meio, as ondas começam, né, a se formar, a gente cria um movimento. Então, certamente, você dá esse espaço para falar de um tema tão importante, que eu sei que ele tocou, porque conversamos no evento no Cristo Redentor com o nosso queridíssimo Padre Omar presente. Então, você não jogou uma pedrinha, não, você jogou um meteoro no meio desse lago para criar ondas gigantescas, que pode ter certeza, e a gente nunca vai saber. Daqui resultarão resultados muito importantes para a vida de muitas crianças e adolescentes, pode ter certeza disso. Inclusive, muitas pessoas dizendo que querem entender porque estão querendo adotar. Eu acho que hoje a gente esclareceu algumas coisas, eu acho que vale fazermos mais uma roda, né, para falar mais um pouquinho do projeto, principalmente essa preocupação de quando o adolescente, né, que não foi adotado, sai, o que ele vai fazer da vida? Como é que ele vai seguir na vida, né? Então, a gente precisa falar mais sobre isso. Eu acho que dá para a gente ajudar. Nós temos muitas mensagens agradecendo, né, e falando do quanto o projeto e tudo que você faz no seu trabalho é bonito. A gente vai marcar, né, mais uma roda de conversa. O ideal é real. Há adoções necessárias. Eu acho que hoje a gente emocionou, acabei chorando mesmo, a gente chora. A gente não consegue imaginar, né? É uma criança sem um lar. Eu me preocupo muito com isso. Falei no evento do Cristo, né, com a perda dos meus pais. Se eu não tivesse a minha avó materna, que me deu tanta base, tanto amor, tanto carinho,
talvez o meu futuro, talvez não, o meu futuro teria sido diferente. Uma vez que eu tive base, amor, direcionamento, né, eu pude voar, eu pude chegar a lugares assim inimagináveis. Então, acho que quando a gente pensa nisso, por isso que é tão importante colocar, não é um ato de caridade, é um ato de amor. É você ganhar um filho, né? Não importa se biológico ou do coração, é o seu filho, né? Então é isso. Muito obrigada, doutor Sérgio. Muito obrigada, doutor Arthur, mais uma vez. Muito obrigada a você pela audiência, pelo carinho. Um beijo muito grande. Amanhã a gente volta nesse mesmo horário com o nosso Vem Com a Gente. Muito obrigada pela audiência. Kátia Fonseca chegando com o Melhor da Tarde. Beijo, tchau. Sejam muito bem-vindos